Senador Waldir Raupp. Senhor presidente, senador Valdemir Moca, senhoras e senhores senadores, ainda somos um país que depende muito da produção agrícola e temos de fazer valer o privilégio que nos foi concedido pela natureza e pela formação como Estado soberano, condições que nos possibilitaram contar com uma imensa área agricultável. Mas a agricultura é uma atividade sujeita a muitos fatores imprevisíveis, o que pode trazer grandes prejuízos aos que se aventuram nessa difícil empreitada. Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, sabe muito bem do que estou falando. Nosso querido Rio Grande do Sul tem enfrentado ultimamente intempéries com secas em regiões, trazendo sérios prejuízos à agricultura do estado do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros. Além disso, no mercado internacional, marcado por extrema competitividade, pelo uso intenso de tecnologia agrícola, tornou-se praticamente impossível concorrer para a venda dos produtos sem a utilização de financiamentos destinados especificamente para a produção no campo. Então, é de se louvar o estabelecimento de novas regras previstas na versão atualizada do Manual de Crédito Rural, no qual o governo deixa claro o objetivo de simplificar as normas de concessão dos financiamentos. O jornal Estado de São Paulo, em sua edição de 26 de dezembro de 2011, já estampava a matéria encabeçada pelo seguinte título: Empréstimo agrícola terá novas regras no país. Mas vale lembrar que essas regras tinham de passar pelo crivo do Conselho Monetário Nacional, o que ocorreu em reunião extraordinária realizada em 9 de fevereiro de 2012. Nessa data, o Conselho Monetário Nacional aprovou as resoluções número 4052, que dispõe sobre o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, número 4053, que altera o fator de ponderação previsto no capítulo 6º, seção 4, item 18 do Manual de Crédito Rural, e número 4054, que altera os percentuais de exigibilidade de aplicação em operações de crédito rural dos recursos obrigatórios e que trata o MCR 622, a partir do período de cumprimento de julho de 2012 e julho de 2013. A ideia é que os produtores encontrem maior facilidade para contratarem financiamentos para o novo período de safra que já está se aproximando. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o governo federal tem procurado aumentar a cada ano a quantidade de recursos destinados a financiar a atividade rural, abrangendo custeio, investimento e comercialização. A linha de custeio visa cobrir as despesas comuns ao ciclo produtivo, desde a compra de insumos até a fase da colheita. A linha de investimento se aplica aos bens ou serviços duráveis, que perduram por anos, e a linha de comercialização possibilita ao produtor rural ou às cooperativas a obtenção de recursos que garantam o abastecimento e o armazenamento das colheitas nos períodos de queda dos preços. Entre as modificações anunciadas, é preciso destacar que deixam de existir as operações de empréstimo do governo federal e as linhas especiais de crédito, que serviam de base à estocagem pelos produtores e pela agroindústria. Sucedendo a esses mecanismos, surgem dois novos, um destinado a financiar a estocagem de produtos amparados pela política de preços mínimos de garantia, e outro, o financiamento de estocagem especial, voltado para os produtos contemplados anualmente pela linha especial de crédito LEC. Segundo Gilson Bittencourt, um dos principais responsáveis pela reformulação, que até 15 de dezembro de 2011 ocupava a Secretaria Adjunta de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a separação dos recursos para dentro e fora da porteira
facilitará a elaboração de uma política agrícola mais eficiente. Bittencourt destaca também que as indústrias passarão a contar com o financiamento para a garantia de preços do produtor, PGPP, afirma ele. O foco desse instrumento é financiar a agroindústria, desde que garanta preço mínimo ou especial quando for determinado para os produtores. Senhoras e senhores senadores, a antecedência da aprovação das normas tem sua utilidade e servirá para que as mudanças sejam assimiladas pelos produtores, pela indústria e pelos agentes financeiros. Essa é a forma encontrada pelo governo para possibilitar que nossa agricultura continue produzindo sempre mais e melhor, como podemos constatar pelo crescimento da produção agrícola a cada ano que passa. Hoje mesmo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, tivemos em uma comissão da Câmara e do Senado, com representações dos servidores do INCRA, MDA e Terra Legal, com o doutor Sérgio, secretário nacional de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento. Já é a segunda vez que eu vou lá com esse grupo. Certamente outras vezes já foram também para defender melhorias, reposições salariais, melhorias na infraestrutura do INCRA, do MDA e do Terra Legal. Antes nós só tínhamos o INCRA. Eu falo isso porque é um complemento do pronunciamento que acabei de fazer, porque o INCRA foi muito importante para esse país, na reforma agrária. Hoje o INCRA está desestimulado, os servidores do INCRA estão desestimulados, de cabeças baixas. O MDA e o Terra Legal, que foram criados no governo Lula para reforçar o INCRA, até porque o INCRA não tinha capacidade para continuar fazendo todo esse trabalho de documentação de terras, titulação das terras distribuída, georreferenciamentos, assistência técnica, o INCRA também faz nos assentamentos. Aí foi criado esses dois institutos, o MDA e o Terra Legal. Só que as dificuldades continuam as mesmas. E eu vejo que sem uma reestruturação desses órgãos, do INCRA, do MDA e do Terra Legal, nós vamos continuar tendo problema nos assentamentos, na reforma agrária. Enfim, eu faço aqui esse apelo, ao mesmo tempo que elogio o governo nas modificações para melhorar o crédito aos produtores rurais, eu faço esse apelo ao Ministério do Planejamento, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao INCRA, ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária, para que melhore as condições dos trabalhadores nessas áreas, para que a nossa agricultura continue crescendo e continue desenvolvendo nosso país, que tem sustentado o PIB brasileiro, o agronegócio, a agricultura familiar que sustenta a produção para o mercado interno e a grande agricultura que exporta anualmente milhões e milhões de toneladas, que tem sustentado esse país, tanto na alimentação interna como nas commodities de exportação, para sustentar o crescimento do nosso PIB. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Caro senador Waldir Haupt, da maior atualidade, importância e relevância do que Vossa Excelência acaba de falar, e eu tive a honra e a oportunidade de conhecer um pouco melhor a sua Rondônia, e além da questão da legalização das terras naquela área, e concordo plenamente que é preciso levantar a moral do INCRA, dar uma estrutura, profissionalização, está sucateado o órgão. Também na questão da logística, eu fiquei realmente impressionada negativamente com o estado da 364 no escoamento da produção agrícola daquela região no trecho entre Ji-Paraná e Rolim de Moura. Vossa Excelência, se não me engano, foi prefeito de Rolim de Moura duas vezes. É uma cidade que me encantou pelo planejamento urbano, fiquei muito impressionada. Mas a estrada, senador, é uma coisa que não dá para descrever. E todo escoamento que sai do Mato Grosso passa por ali para pegar o porto de Manaus. Então, eu até hoje, na Comissão de Agricultura, Vossa Excelência esteve lá,
eu pedi fiz um requerimento para que o ministro dos Transportes vá dar uma explicação de como está o planejamento para as rodovias federais, especialmente focada na área de escoamento, seja da região norte, da região centro-oeste ou da região sul, porque o que eu vi é realmente uma coisa assustadora no seu estado de Rondônia. Agradeço as considerações de Vossa Excelência e a visita que fez a Rondônia também, que tivemos lá na feira, primeira Rondônia Rural Show, né, que é uma coisa nova para a Rondônia, isso já aconteceu em outros estados, que foi comercializado mais de 150 milhões de reais, equiparando-se com a feira de Maringá, que é uma feira tradicional no estado do Paraná. E eu tenho certeza que essa comercialização de equipamentos, de marketing, de produtos para a agricultura vai se estender agora nas feiras agropecuárias, que começarão agora, no final da semana, já vai ser em Cerejeiras, a feira agropecuária. Eu vou estar presente no sábado, na cidade de Cerejeiras, e nós vamos ter mais de 30 feiras agropecuárias nas cidades de Rondônia. E todo esse movimento que teve em Ji-Paraná vai se estender para as outras feiras também, porque Ji-Paraná vai ter também agora no mês de junho a feira agropecuária, a Expojipa, que é a feira agropecuária de Ji-Paraná, porque essa foi uma feira diferente, apenas para exposição e não para festa, era apenas exposição. E o Vossa Excelência lá esteve com a Comissão de Agricultura, com o senador Assir Gurgel, que é o presidente, com o senador Ivo Cassol, e nós tínhamos lá também na companhia do ex-senador Osmar Dias, nosso companheiro, que hoje é vice-presidente do Banco do Brasil, Banco do Brasil, de agronegócio do Banco do Brasil. Então, de forma que eu agradeço a Vossa Excelência pelo apoio que tem dado à Rondônia, assim como eu também, de vez em quando, tem dado apoio ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina. O senhor é o nosso quarto senador da bancada do Rio Grande. Vossa Excelência está também nomeada quarto senador de Rondônia. Quanto às nossas rodovias, nós já tivemos inúmeras vezes no Ministério dos Transportes, no DENIT Nacional, já me pronunciei várias vezes também, e agora está saindo do papel o projeto que já está pronto, está sendo licitado 4 lotes da BR-364 de Vilhena até Porto Velho, vai ser reconstruída. Vocês devem ter andado um trecho na 364, deve ter andado para chegar em Rolim de Moura, um trecho numa rodovia estadual, que está bem melhor. A rodovia estadual está bem melhor do que a federal. Aliás, as nossas rodovias estaduais... Os prefeitos e os governadores que antecedentes fizeram um bom trabalho lá, senador. E a ponte que você passou lá, e também grande parte daquela rodovia, foi eu construí quando governador ainda. A ponte que atravessa o Rio Machado foi construída no nosso governo. Então, as rodovias estaduais em Rondônia estão em melhores condições do que as rodovias federais. Se ela já tivesse sido a Guajará-Mirim, que pega uma outra rodovia federal, que é a 425, que eu falei ainda hoje, num programa de rádio e televisão lá no estado, a senhora ia ver que estava ainda pior do que a 364. A 425 está completamente destruída. Então, são duas rodovias, duas BRs, né, federais, que estão em estado deplorável no estado de Rondônia. Então, eu agradeço o apoio também, somando aqui a bancada de Rondônia, para defender a restauração das nossas rodovias. Só para completar, senador, eu queria apenas fazer um registro, porque hoje nós tivemos aqui uma manifestação de solidariedade ao senador Pedro Taques, porque foi agredido num ato de truculência na CPMI do caso Cachoeiro. Mas eu queria destacar a ação, digamos, republicana e política dos 3 senadores de Rondônia, que são adversários políticos regionalmente, o senhor do PMDB, o presidente da Comissão da Agricultura, Assir Gurgel, que é do PDT, e o senador Ivo Cassol, do meu partido, do PP, e que, quando se trata de defender o interesse do Estado, os senhores são representantes do Estado, não há diferença nem divergência política. Todos fazem com uma defesa de entender que a coletividade está acima das brigas políticas. E quando passei nesta rodovia, o senador Ivo Cassol era o motorista. E eu disse, mas senador, cuidado, vem caminhão de tudo que é lado. Ele disse, não se preocupe, já fui caminhoneiro. Aí eu fiquei mais tranquila. Obrigado, senador. E eu já fui motorista de táxi e motorista de ônibus. Bom, por isso são competentes esses senadores de Rondônia. Obrigado. Esse Brasil que dá oportunidade àqueles que saem lá de baixo também, da área rural, né, que estudaram um pouco na infância. Eu tive o privilégio de fazer uma faculdade depois dos 40 anos. Quando eu terminei o governo, fiquei 4 anos fora da política, até chegar ao mandato do Senado, eu fui fazer uma faculdade de administração de empresas. Então, esse país que tem dado, graças a Deus, esse privilégio aos seus filhos, né, aos brasileiros. E eu queria também aqui, da tribuna, defender o senador Pedro Taques. Eu assisti pela TV Senado, toda aquela cena, hoje lamentável, né, onde um deputado, que eu não vou aqui citar o nome, né, que
perdeu completamente a compostura, e ouvi o senador Pedro Táxi dizendo que já ajudou a aprender como procurador federal de justiça do Ministério Público, mais de 200 pessoas. Mas você não, mesmo sendo um réu, sendo uma pessoa que está sendo acusada, você não deve tratar com desumanidade, com a falta de respeito. Então, eu parabenizo também a postura, a grandeza, né, que teve o senador Pedro Táxi.